a nossa família. Que legal. É verdade. É legal que nós vamos deixar, seja você, porque você pode pensar assim, então pai, o pastor vai falar diretamente para os pais. Não, isso eu teria que pedir para que você desse os parabéns a ver se essa senhora, que é sua mãe, que ela tem sido aquela pessoa que tem completado, né? Claro que não podemos dizer que a presença de um pai não seja importante, é importante. Porque a própria palavra de Deus vai mostrar essa importância quando o Senhor mostra-se como pai. Quando Ele institui a família, Ele mostra essa importância de crescer e multiplicar, para mostrar essa questão de relacionamento pai e filho. Então nós temos uma ideia do amor de Deus como pai. Amém. E a própria Jesus Cristo, Ele na sua oração, Ele fala a palavra pai. Então, é muito importante, né, essa ideia do relacionamento e do cuidado. Eu gostaria de a minha pergunta é: que legado eu vou deixar para a minha família? Porque aqui eu vou falar para toda a igreja. Eu não vou falar apenas para os pais, mas para toda a igreja. Você que também um dia vai casar, vai ter filhos, amém? Amém. Quem quer casar, diga amém. Amém. É bastante gente. Fala já vai para o lado, meu irmão. Fala já vai para o lado. Quem falou amém, observa. Observa. Eu estava lembrando, né? Nós vamos fazer 30 anos de casados, agora em setembro, e a pastora estava lembrando como foi, né? E ela chegou ali na Peniel, aí quando ela chegou na Peniel, foi a prima que nós tivemos ontem com a nossa família, e nós tivemos também a minha mami, né? Que eu chamo, a minha sogra, a mami, fez 59 anos de casados, e ele, o senhor Ivaldo, fez de aniversário, 84 anos. Nós vamos lá. Aí nós lembramos que foi uma parente da pastora que insistiu, né? Vamos na igreja, vamos na igreja. Ela, não. Aí um dia, eu louvo a Deus pela vida da Rose, que Deus abençoe a dela em São Paulo. Que ela trouxe, né? Quando ela trouxe aquela moça na Peniel, foi glória a Deus. Então eu olhei assim, eu lembro que eu estava tocando piano na sala de jovens, e quando eu olhei para o lado, eu falei, meu pai, minha bênção foi Deus. Tem que agradecer a Deus, Deus faz muitas coisas. Então vamos ler uma palavra. Tem alguns versículos, mas eu peguei um versículo muito gostoso, né? Está em Salmo 78:3. Vamos começar aqui. É Jéssica, né? Eu estou feliz, a Jéssica chegou. Não, Letícia chegou da Jéssica, eu não sei por que eu falei isso. A Letícia chegou lá das Europa, né? E fica aí. Glória a Deus. Feliz. Ela é novinha convertida, né? Mas tem tido aí uma experiência gostosa com Deus. E Deus essa oportunidade, né? De estar de volta. Muito bom a gente ver essa responsabilidade. Eu sei que hoje é dia dos pais e eu não tiro a importância disso, mas vejo também que é uma necessidade que, e um dos motivos que nós não fazemos o culto da ceia nesses dias, para que a gente possa ter um culto e os irmãos possam estar com seus pais. E a gente tem que aprender que Deus é o nosso Pai. Amém. E nós precisamos ter gratidão a Ele, né? Porque Ele criou, para você ter pai, Deus tem que criar o homem. Então a gente devia ser grato a esse Pai maior, né? A esse Deus maior. E fica essa palavra para a igreja, né? A vocês parabéns, que conseguiram entender o momento de estar na igreja, né? Amém. E poder agradecer a Deus pelos seus pais que estão vivos, aqueles que não estão com os pais presentes, não há problema, né? É um momento de lembrança, mas nós temos um Pai eterno, amém? Glória a Deus. Diz esse texto 78, versículo 3: o que ouvimos e aprendemos que nos contaram nossos pais, não cobriremos a seus filhos, tocaremos a vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.
Amém? Amém. Deus abençoe esse texto livre em nome de Jesus. Vamos para a palavra. A gente sabe que esse texto aqui, o irmão não sabe, está lá escrito na frente de cima, esse cântico aqui de Asaf, ele explica os ensinamentos, né? Fala sobre os ensinamentos que foram criados para serem passados. Aquilo que nós aprendemos, nós temos que passar às gerações. O irmão Silvio estava falando da bênção, né? Do que está acontecendo dentro da sua casa. Seus pais, passou por ele, já está na sua filha, já estão nos netos. É a bênção do Senhor desse conhecimento. Claro que o restante da palavra vai colocar pontos da necessidade do homem não esquecer desses filhos de Deus. Mas eu coloco hoje nessa palavra qual o legado, o ensinamento que eu vou deixar para os nossos filhos, ou para a nossa família, ou para os nossos filhos. Veja, as pessoas pensam que a maior e mais importante é deixar dinheiro. Ou um homem é tão voltado à questão material, e às vezes ele trabalha tanto para sustentar sua família e cuidar dos seus filhos, que às vezes ele não está cuidando dos seus filhos, estão distantes dos seus filhos, e os seus filhos sentem essa distância, porque não tem um abraço, não tem um carinho, não tem uma conversa, né? Não tem um momento de satisfação, de passeio. Nesse momento de Olimpíadas que nós estamos passando, eu gostaria de ver as fotos que os irmãos estão postando, né? As famílias estão indo passear, estão indo ver os jogos, não terá problema nenhum. Se você aparecer lá na televisão, pode torcer, que não vai ter problema não, né? Pode pular, aproveita isso com a sua família. Mas eu observo aqui, eu vou para o texto que está no Novo Testamento, só quis pegar isso aqui, do Salmo 78, versículo 3, é que aquilo que nós estamos aprendendo, né, seja na vida pessoal, moral, ética, mas a vida religiosa, aquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus, nós precisamos passar para os nossos filhos. Nós precisamos passar o conhecimento de Deus, mas também passarmos alguma coisa dessa questão da própria vida. Porque a nossa família é o maior bem, é o bem mais precioso. Amém? Amém. A nossa família é o bem mais precioso que temos. Irmãos, ninguém consegue, estar falando o evangelho, não é o evangelho de estar sozinho. Mas a família é muito importante. O meu irmão que está ao meu lado, você é importante. Mas a tua família é muito importante. E a gente tem que preservar e cuidar disso. E aí eu vou lá no texto, eu quero que você vai no texto de Marcos, tem em Lucas, tem em outros textos também. Marcos 5. Marcos 5, versículo 21. A gente tem que entender que eu falo muito de paternidade, e aí você vai colocar, e se a gente falar sobre família na paternidade, não coloca isso como quis observar anteriormente. Tem que ser o pai. Não, o pai tem uma figura importante, sim, mas às vezes o pai falta. Às vezes a falta do pai, não por morte, é que ele é ausente mesmo. E tem situações que aí a mãe entra, e ela tem que assumir certas coisas. Então, quando eu falar, se você estiver dentro dessa função, todo possa para ser partido, tá bom? Todo possa da palavra de Deus. Claro que quando falamos de paternidade, a figura do pai é importante. E aí eu tenho dito a vocês a questão hoje sobre espiritualmente debaixo de uma unção ministerial do pastor Manuel Silva. Mas eu estava olhando ao longo desse processo até chegar aqui. Eu lembro que a minha juventude, eu falei da Peniel, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu conheci o pastor Barbosa. Ele foi importante na minha vida. Ele deu alguns ensinamentos para mim. E aí passei pelo pastor Walter, que nós passamos, né? Está vivo até hoje, graças a Deus. E ele deixou um outro legado para mim. É o legado da busca do Espírito Santo, o legado de se preocupar em dar testemunho. O pastor Barbosa, quando eu fui me transferir da igreja Peniel para a Filadélfia para ajudar,
porque eu fui lá para ajudar o pastor Walter, que estava sem jovens, sem músicos. Eu falei, pastor, eu vou para a Rocha Miranda. E eu me propus a ir para a Rocha Miranda, morando aqui na Tijuca. E nós fomos chegando lá, eu lembro que o pastor Barbosa disse assim, você precisa ser bênção. Ele era muito firme, ele disse, você tem que ir para lá, para ser bênção naquele lugar. Você entendeu, Pedro? Falava firme. Ele era um advogado, eu falei, entendi, pastor. E aquilo eu guardei. Eu falei, tem que chegar aqui e ser bênção nesse lugar. E aí, ali, o pastor Walter, já com outro estilo, mais carinhoso, mais de abraçar, mais de se mover, mais de rir, ele ensinou que esse relacionamento nós precisamos ter com o Espírito Santo. Nós nos abraçarmos com ele, nos envolvermos, viver cada semana para aguentar a semana. Por isso eu aprendi que eu tenho que vencer cada semana. Às vezes estou preocupado em vencer o mês todo. Irmão, vença cada semana. Amém. Busca cada semana essa presença de Deus, porque vão ter os desafios, né? Vão ter situações de dificuldades, mas a gente aprendendo isso, alguém tem que deixar um ensinamento. E ele deixou esse ensinamento. Já o pastor Manel já ensinou, e agora dentro desse ministério, ele ensinou a botar pé no chão. Ele disse, você precisa colocar os pés no chão. Você precisa entender que Deus usa o homem para abençoar o homem. Dele que eu ouvi essa frase. Deus usa o homem para abençoar o homem. Então, cuide das ovelhas do Senhor. Tenha responsabilidade. Se começar certo, termina certo. É dele essa frase. Então, eu acho muito interessante esses legados que vão descendo dessa paternidade espiritual. Mas existe aqui também o ministério da nossa paternidade na nossa casa. Aquilo que os nossos filhos estão esperando de nós. E eu vejo em Jairo, porque a gente observa esse texto apenas, a gente vai ver o que Jesus vai fazer, e isso é muito importante, o que Jesus vai fazer nessa família, mas eu vejo uma responsabilidade desse pai, na preocupação com a sua família. Vamos ler o texto, o versículo 21 a 24, de Marcos 5, né? E depois, vamos ler 21, 24, depois o versículo 35 e 43, que é esse episódio aqui que fala da filha de Jairo. Diz assim, tendo Jesus voltado no barco, 5, 21, para o outro lado, afluiu para ele a grande multidão, e ele estava junto do mar. Glória a Deus. Esse se chegou a ele, um dos principais da sinagoga. As crianças, quando chegam nessa igreja, elas louvam, viu? E elas estavam junto ao mar. Esse se chegou a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou, minha filha está morta. Vem e põe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Vamos agora ao versículo 35, porque esse papo vai continuar aqui no 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes, especialmente que ninguém o soubesse, e mandou que lhes dessem de comer a menina. Claro que essa história aqui vai mostrar o grande feito de Jesus, porque a palavra de Deus, ela sempre quer mostrar e apontar o que Jesus faz pelo homem. Seja através de Deus Pai, no Velho Testamento, Deus Filho, agora encarnado, e agora Jesus também, porque tudo é para a honra, tudo é por Ele, para Ele, dele, é tudo a honra, amém? E a palavra de Deus diz que o próprio Deus colocou esse nome sobre todo nome.
né? Para que todo o joelho um dia há de se dobrar diante de Jesus Cristo, amém? E a palavra de Deus sempre vai apontar aqui a história do que Jesus fez. Mas a gente pode observar a preocupação desse pai. Esse pai, ele tinha uma responsabilidade. Ele era principal de sinagoga. Alguns colocam ele como chefe. Algum texto mais à frente vai falar que ele era principal da sinagoga. É um líder. E a gente pensa que um líder não tem responsabilidade, mas ele tinha responsabilidades. Esse homem chamado Jairo, ele tinha várias responsabilidades e atividades dentro mesmo da sinagoga. A liturgia, a parte de leitura, muitas vezes era feita por esses homens. Então ele tinha algumas preocupações, toda uma atividade, mas dentro da sua casa. Aqui que nós queremos colocar para toda a igreja. Não, eu quero que você não tenha a mente que eu estou pregando para pais, eu estou pregando para a igreja. Claro que alguma coisa vai falar, apontar para os homens. Mas aqui você vai observar que Jairo, numa preocupação, apesar das suas atividades, da sua responsabilidade com as coisas de Deus, até as suas responsabilidades pessoais, houve uma situação dentro da sua casa que dependia dele. Ele não foi omisso. A sua filha estava doente. E a gente aprende aqui com esse líder que ele teve um desprendimento. Porque a palavra de Deus diz que ele sai da sua casa. Ele larga as tarefas que tem, ele larga as suas atividades, as suas responsabilidades. Porque maior do que qualquer responsabilidade são as coisas dentro da nossa casa. Porque a palavra de Deus diz, está escrito aqui, mas lembra, se nós não cuidamos daqueles que são da nossa família, então não adianta esse evangelho. Você sabia disso? Como nós vamos testemunhar de Jesus? Como nós vamos mostrar que temos preocupação, né, que temos um reino, amamos pessoas, se dentro do nosso lar não tem esse amor, e os filhos não percebem, ou mesmo os pais não percebem? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor converteria, eu acho que tem que Malaquias, não está aqui, mas a gente pode, acho que um dos últimos versículos está aqui, diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus que converte o coração da família. Olha a importância de nós termos Jesus dentro do nosso lar. A importância de termos Jesus na nossa casa. Eu lembrei, Maurício, desse fato, eu falei hoje da igreja, quando não temos Jesus parece que é fácil. Os problemas que os homens naturais têm, todos eles têm problemas. E aí não depende se eles são chamados filhos de Deus ou não. Mas nós conseguimos passar isso muito melhor quando temos Jesus Cristo conosco, amém? Amém. Eu vou contar esse fato porque eu achei assim, ele é trágico, não é nada, não tem testemunho, é trágico, mas a gente vê como é diferente. E eu falei isso hoje do discipulado. Maurício está aqui à frente, Maurício chegou na sua casa, no prédio que ele mora, e ali viu panos, ele viu sangue, ele estranhou aquilo. Estranhou porque ele falou, poxa, não é normal isso aqui? Pensou que tinha sido alguma briga, alguém se machucou, cortou. Ele ia perguntar à pessoa ali do seu prédio sobre que uma senhora estava muito afligida e estava com o seu emocional muito conturbado e não resistindo a essa perturbação, ela bota uma escada na varanda, sobe na escada e de lá ela pula. E ela, claro, veio a falecer, mas ainda nesse tempo o pai do Maurício é médico, né? E ele viu ali, ainda estava em respiração, mas estava já sem consciência, né? E aquela senhora teve essa situação terrível. O que faz uma pessoa passar por isso? É porque, diante dos problemas, às vezes familiares, diante dos problemas que acontecem no dia a dia, se nós não tivermos um referencial, mas não um referencial qualquer, não. A Bíblia diz que nós temos que ter um referencial bem fundamentado. Tem que ser em Cristo. Só em Cristo a gente consegue. Há pessoas há filhos que têm dificuldades e às vezes estão brigando dentro de casa, estão se demonstrando, não aparecendo mais, porque às vezes falta um abraço, um aperto de mão, uma conversa com o pai. A necessidade, às vezes está alterado na escola, não é por nada, é porque está faltando carinho, está faltando o amor. E às vezes as pessoas não percebem isso, estão presas tanto nas suas tarefas, nas suas atividades, no seu trabalho, achando que o melhor para a sua casa é o dinheiro.
é colocar, é dar presentes. E não é isso que a Bíblia nos mostra. Porque quando eu olho a vida de Jairo, esse homem tinha responsabilidade. Mas ele larga tudo agora, porque é uma filha que necessita dele. Ele se desprende e vai procurar certo, ele não vai em qualquer lugar. E aqui que é a importância de nós conhecermos Jesus Cristo. Porque quando nós passamos por alguma situação de dificuldade, ou da nossa família, alguém próximo a nós que nós amamos, está necessitado da nossa ajuda, e às vezes a gente não sabe como ajudar, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe como resolver, mas nós temos um Deus poderoso que está ao nosso lado. E esse homem, aqui na passagem, Jesus Cristo estava na terra, e ele foi procurar Jesus. E ele lá, a palavra de Deus vai mostrar aqui no versículo 23, que ele insistiu, ele não desistiu, ele ficou insistindo. Eu creio que no primeiro momento que ele pediu, a resposta dele, Jesus não deu, aqui não quis, mas se ele insistiu, é porque não estava favorável ainda, alguma coisa estava acontecendo. Jesus é sempre acompanhado, a palavra de Deus diz, no versículo 21, Jesus sempre está acompanhado de uma grande multidão. Ele já teve que enfrentar esse desafio aqui, essa situação, melhor dizendo. Ele tem que enfrentar uma multidão que quer a bênção. Jesus é aquele que curava, Jesus é aquele que abençoava, Jesus é aquele que fazia cego ver, né? Mudo falar, paralítico andar. Coisa maravilhosa, as pessoas sempre estavam ali perto de Jesus. E ele, para tirar, quem sabe, a Bíblia não fala, quem sabe se o próprio discípulo está dizendo, não incomoda o mestre, vou ficar aqui. Mas eu posso até, os escriturais aqui dizem, será que nesse insistir, Senhor, eu preciso que tu vás à minha casa, eu preciso que tu atenda a uma necessidade da minha filha. Você imagina essa menina doente? Agora eu coloco aqui no nosso dia a dia, quando você está numa situação de dificuldade, e você vê dentro da sua casa uma disposição para realizar, uma disposição para fazer, isso já te faz bem. Você saber que alguém está disposto a te ajudar. Aquela menina estava doente, mas eu fico pensando, isso aqui é o pastor Pedro mesmo falando, eu fico pensando, ela olhando ali, porque ela estava viva, ainda estava viva, quando ele saiu de casa. Eu fico pensando, ela dizendo, poxa, meu pai deixou lá a sinagoga, ele tinha responsabilidade, ele deixou para poder resolver, buscar um médico para mim, buscar uma solução para mim. Olha o que acontece no coração e no seio dessa família. A filha está vendo alguma coisa, a gente não observa esse detalhe de um carinho. Por isso eu digo, você que é mãe, que tem responsabilidade, você veio sobre você responsabilidade dobrada, o que você fez está sendo considerado, está sendo visto pelo seu filho, está sendo visto dentro da sua casa, é um esforço, é uma necessidade. Os pais que estão aqui, que às vezes tem que trabalhar, tem que suar, né? Quantas situações a gente às vezes passa. Eu lembro que quando eu trabalhava lá em Bel, eu mesmo estava em Macapá, trabalhando, e eu via meu filho pequeno, falei, caramba, eu tenho que aguentar muitas coisas para poder ajudar meu filho, para ajudar minha esposa. Aqui mesmo no Rio, quando eu estava com aquela loja ali no Estácio, na Praça da Bandeira, quantas vezes eu me via, mas eu tenho que levar alguma coisa para minha casa, porque meu filho tem que comer, eu tenho que pagar minhas contas. E aí você tem que aguentar muitas coisas, mas isso ajuda, porque a pessoa vê o esforço da pessoa que está com uma responsabilidade maior, está sob essa paternidade. Elas estão sob uma paternidade, uma proteção, alguém que me traz um exemplo. O seu pai, a sua mãe, a pessoa que está cuidando de você, ela quer ser um exemplo para você. Assim como às vezes os nossos pais, por exemplo, eles espalharam. Se eles espalharam, eu não vou ficar com esse toma na minha vida. Sabe por quê? Porque tem um Deus também que é Pai que cuida de nós, cuida do nosso emocional. Se meu pai não foi tão bom assim, eu não vou também trazer agora, na sequência, eu vou ser ruim para o meu filho, porque meu pai foi ruim para mim. Não, meu pai foi ruim, mas o amor ágape faz eu perdoá-lo, amá-lo se estiver vivo, ou perdoar os sentimentos, e eu trato bem aqueles que estão na próxima geração. Porque isso é preciso ver. Então está aqui, esse homem. Eu vejo a paciência dele, porque ele teve, eu li o texto aqui da mulher enferma, mas ele teve que ter um pouquinho de paciência, irmão.
Porque sempre quando a gente lê esse texto, a gente observa que foi interrompido a ira de Jesus. Você imagina uma pessoa que está doente em casa. O Silvio falou como ele era, né? Ele aceitou Jesus no início e falou assim: é hoje. É aquela vez que disse agora, né? Agora, pai! Aí tem gente que está gritando até com Jesus, né? É agora, luta! Aí Jesus, vou te ensinar. Não vai ser nunca não, vai ser mais depois. Tem que aprender o carinho de Deus, o tempo de Deus. Eu creio que nisso, Deus estava trabalhando também na vida de Jairo. Através da pessoa de Jesus, né? Jesus estava trabalhando na vida de Jairo. Porque no meio, além da multidão que ele tem que enfrentar, aparece uma senhora que para caminhar. A filha dele estava muito doente, muito enferma, estava sério o negócio. Mas esse pai foi lá porque queria. Eu creio que quando nós fazemos alguma coisa pela nossa família, a nossa família vai ter uma experiência com Deus. Quando você se dispõe, quando você se coloca, quando você vai, tem uma atitude, sabe? Você, além de ter essa experiência, você deixa uma experiência, deixa um legado para a sua família. Ele diz: olha, na hora da luta meu pai não para não. Na hora do problema minha mãe não fica aqui chorando, meu pai fica aqui chorando, não. Ele se levanta, ele vai resolver, ele vai trazer alguma coisa, ele vai trazer uma resposta para nós. Amém, igreja? E essa aí é a palavra que eu disse que ele estava ali com problema, porque a filha doente, eu não sei se deixou com muita febre, a Bíblia não diz, já estava muito doente, e agora uma senhora resolve no meio do caminho tocar em Jesus. Ponto. O grande problema. Parece uma bênção para ela. Mas para Jairo, irmão, veja a situação de Jairo. Para Jairo foi um grande problema. Porque Jesus estava indo, ele teve que insistir. Jesus, vamos lá em casa. A multidão, não, Jesus, vem por aqui. Eu acho que o que atrapalhou, isso o pastor colocando, tá bom? O que deve ter ele insistindo, porque você, Senhor, aqui, é o meu filhinho, ô Senhor, minha esposa, ô Senhor, esse aqui está precisando de libertação, e Jesus tem que parar e atender isso. Senhor, vamos lá em casa, Jesus. Senhor, vamos lá em casa. Jesus, antes de ir lá na casa dele, tem aqui esse neném. Ô Senhor, eu quero apresentar aqui, Jesus. Tudo acontecia, a multidão, a gente só pensa que é problema, e a gente fala: Jesus vai botar uma bênção. Eu falo: que bênção que foi ontem, Senhor. Oh, que bênção. O meu cavalo, o meu burrinho estava lá, eu orei, estava bom. Até isso botava para Jesus, só colocando, né? Coisas simples. Hoje passou uma vizinha aqui com 2 cachorrinhos, aí ela falou assim: eles vão vir aqui para rezar. Eu falei: glória a Deus, eita coisa para rezar. Eles precisam da mesa. Eu sei que eu sou um bobo. Se eles entram, eles entram também, né? O dono entra, né? Mas às vezes essas coisas, as pessoas colocam ele ali já insistindo com Jesus. Quando ele consegue, Jesus está indo no caminho para a casa dele, uma senhora resolve, ele não está sabendo não. Ele só sabe porque Jesus para. Ele fala: o que aconteceu? Eu vejo o Jairo e falo: o que aconteceu agora? Jairo perguntando aqui na mente: o que aconteceu? Eu já consegui parar essa multidão. Aí daqui a pouco Jesus fala assim: quem me tocou? Ele falou: o que aconteceu? Agora eu imagino o Jairo, não os discípulos. Eu imagino Jairo: o que aconteceu com Jesus? Eu estou levando Jesus lá para casa, Jesus está perguntando quem tocou nele. O que está acontecendo com Jesus? Será que está vendo algum problema com Jesus? Irmão, passa tudo na cabeça da gente. A palavra de Deus diz que a Jesus mostra o que aconteceu. Ele disse: porque de mim saiu virtude, saiu unção, saiu cura. Aí aquela mulher se apresenta. Olha só, a mulher vai se apresentar. Ela era doente. Ela foi curada, mas você acha que ela já falou assim: Jesus, foi tudo uma bênção? Ela estava doente há anos. Ela falou: Senhor, eu estava sangrando, não estou sangrando mais. Aí ela falou: devagar, a mulher estava fraca, irmão. Aí você pensou que ela falou rápido. E ela saiu pulando. A Bíblia sabe que ela saiu pulando no meio da multidão. Meu Deus, estou curada. Não. A mulher falou: Senhor, foi eu. Ela olhou assim para o lado, porque ela não sabia se já estava resolvida, né? Porque Jesus vai dar a palavra da bênção. Jesus vai liberar. Você pode depois ver esse texto, mas eu estou falando sobre Jairo. Porque depois Jesus vai falar para ela.
ela disse, Jesus vai colocar e dizer assim, a tua fé. Olha, toda uma situação está acontecendo, uma conversa, um diálogo. Já coçando a cabeça. Ai, meu pai, essa calma. Como isso acaba, Jesus? Aí Jesus falando calmamente, porque existe o cairó de Deus, não existe todo, né? Aí Jesus calmamente diz, filha, a tua fé te salvou. Mas ele tinha uma preocupação. Ele falou, vou levar Jesus para ver minha filha. Ele tinha uma preocupação com o pai. E olha que Deus nos mostra que agora quando ele chega em casa, depois de enfrentar toda essa situação, depois de tudo passou, a mulher já foi curada, já foi para casa. Quando ele chega em casa, a primeira notícia que ele escuta, Jairo, não perturba mais o mestre, sua filha está morta. Você imagina essa informação? Alguém que está lutando pela família, alguém que está lutando pelos sonhos da família, alguém que está orando, está clamando, foi na pessoa certa, foi persistente. Agora quando chega ali no momento da sua casa, a notícia que vem é que os sonhos estão mortos, não há mais solução, não há mais resposta, não incomode mais o mestre. Essa foi a palavra dita pelas pessoas, mas a palavra dita por Jesus, sabe qual foi? Ele disse, Jairo, não temas. Jairo, não temas. O Senhor fez a atitude. Você está lutando para a sua família. Você está entendendo aqui, igreja? Você está lutando para a sua família. Você não é maternidade dentro da sua casa. Você não é o sacerdote da sua casa. Então não temas, crê somente. E ele creu. Ele creu. Pai, Deus disse que ele creu, ele para Jesus diz assim, sai todo mundo. Só fica pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Só fica os íntimos agora aqui. Só fica a família. Aí Jesus vai liberar uma palavra de vitória. Sabe por quê? Porque aquele homem creu. Creu que a esperança, a luta dele pela sua casa ia deixar um legado dentro daquela casa. Porque se ele não faz isso, a filha ia ser enterrada. Às vezes, pai, a gente perde a bênção dentro da nossa casa porque não temos atitude. Às vezes, pai, não temos a bênção para os nossos filhos porque não nos posicionamos. Não somos homens de oração. Estamos deixando só que as nossas mulheres se tornem os pais da casa. E sejam as mulheres de oração. Glória a Deus por vocês, mulheres. Mas agora eu estou falando diretamente para os homens no dia dos pais. A nossa não estou dando bronca, não. Estamos trazendo uma responsabilidade. Porque é isso que os nossos filhos, já que estamos vivos, é isso que nossos filhos estão esperando de nós. Um pai com responsabilidade. Um pai que não olha só a mãe realizando, mas espera que o pai largue tudo em favor dele. É isso que eu vejo de Jairo. Jairo marcou tudo. Mais importante para mim é ver minha filha feliz, é ver minha filha curada, é ver a minha filha tendo uma experiência com Deus. Sabe por que ele foi buscar Jesus? Porque ele queria que os seus filhos tivessem legado em Cristo. Amém, Jesus. Ele foi buscar Cristo por isso, eu entendo assim. Então o que adianta? Aquele homem ter agora casa, uma cama bonita, um ursinho puff, sei lá, esses ursinhos que as meninas gostam. Que adianta tudo isso? Se o pai não estava presente. Então precisamos ser assim. Sermos pais presentes. Amém, homens? Agora vamos dizer amém, homens? Amém. Feliz Dia dos Pais. Então é importante, a Bíblia nos mostra isso. Nos mostra essa realidade, né, da palavra de Deus. Então eu vejo aqui, eu gostaria de deixar outra passagem para vocês, da necessidade. E a gente pensa que, como filhos, também precisamos ter essas experiências. Antes de eu falar sobre esse homem, eu vou ver nessa escritura em Lucas 2:51. Porque a gente pensa que Jesus não deixou algum exemplo. Eu tenho dito a vocês que Jesus sempre deixou exemplo.
Ele deixou exemplo como filho. Ele deixou exemplo para os pais. Jesus tem esse exemplo em todas as áreas. Porque às vezes nós, como pais, estamos nos esforçando, estamos deixando o legado dos nossos filhos, que é o mais importante, a fé deles em Cristo. Nós, como cristãos, precisamos deixar o legado dos nossos filhos, a fé em Cristo. Você pode dar estudo a eles, e eu me preocupo com isso. Eu, como pai, a minha esposa, como mãe, nós nos preocupamos com isso. Eu sei que você se preocupa com isso, você se esforça, mas o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o temor a Deus. É o temor a Deus. Porque aí nós sabemos que a vida dele vai ser em bênção. Porque nós sabemos que ele vai ter dias agitados. O mar também dele vai se agitar no barquinho. O vento também vai bater na vida do nosso filho. Por mais que você queira proteger seus filhos. Eu vi uma cena na TV, num desses canais fechados. Uma mãe tão protetora, que ela não se continha, ela tinha uma tensão muito grande. E os filhos se sentiam presos, os filhos já adultos já adolescentes. E aquela senhora, ela chorava por saber que os filhos estavam atravessando a rua, eles estavam longe das vistas dela, uma coisa séria. Não é esse tipo de coisas que nós, esse cuidado, nem que Deus quer, que esse cuidado é até doentio. Nós temos que dar liberdade aos nossos filhos, de eles terem a sua profissão, de eles terem os seus sonhos, mas também temos que mostrar que aquilo que estamos fazendo a ele é que eles também mantêm o respeito a nós. Amém. Não é só cuidar do pai quando estiver velhinho. Claro que espero que meu filho não me jogue em qualquer lugar, não jogue a mãe dele se eu for primeiro. Não, eu espero que meu filho pelo menos pensa, eu tenho que deixar alguma coisa para ele. Para que ele possa me corresponder a essa necessidade, eu tenho que fazer primeiro. É por isso que eu estou falando aos pais. A igreja está aqui comigo? Eu tenho que falar para os pais primeiro. Porque se os pais não investem nisso, se os pais não mostram esse carinho, como depois vai ter resposta? Como depois vai ter a consideração? Se a única maneira que os pais, o legado que está deixando é o legado de raiva, de bater, de reclamar, de não conversar. Às vezes é difícil conversar com o filho, sim. Às vezes é difícil. Porque ele sempre acha que é filho, então ele não pode falar ou perguntar alguma coisa. Mas ao contrário, ele pode perguntar. Tem que se manter o respeito, claro. Mas pode perguntar, pode fazer essa troca. E nem tem que ser muito protetor, tem que deixar ele viver. Mas tem que deixar o maior legado do meu filho, já que são os cristãos. É Jesus Cristo na vida deles. Amém. E aí eu vejo nessa passagem, a palavra de Deus mostra aqui que Jesus, no Lucas 2,51, vamos lá. Lucas 2,51. Diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Mostra aqui uma coisa. Esse filho era submisso. Jesus. A passagem mostra que Jesus estava no meio de doutores. Normalmente seus pais iam a Jerusalém, na festa da Páscoa. E aconteceu que houve um desencontro. E a palavra de Deus mostra que depois de 3 dias, Jesus vai ser encontrado pelos pais. Está lá no versículo 46. E acharam Jesus no templo. 3 dias depois. Porque eles caminhavam, né? No meio do caminho, um olha para o outro, se encontra, né? De repente os outros estão conversando, que bênção, que foi a Páscoa e tal. Daqui a pouco Jesus deve estar lá com Maria. E Maria diz: Jesus deve estar com José. Outros falando, deve estar com umas crianças aí brincando, jogando uma bolinha. Jesus brincava, gente. Pode não ser bolinha, mas jogando brincava. Jesus era criança, normal, irmãos. Aí isso você precisa entender, Jesus foi criança normal. Jesus não era assim: o pai vai voltar. Isso aí é coisa de noivo aí, meu irmão. Jesus era criança normal. A palavra diz que Maria que observava, presta atenção, Maria observava tudo que Jesus fazia. E ela ficava debaixo da promessa, ó. Eu lembro que o anjo falou.
Ela ficava largada ali, e ela só cuidando. Mas Jesus foi obediente. Quando chegou lá, ele disse: não falou as coisas, mas quando Maria disse: ô, vamos para casa, rapaz. Ele foi submisso. Ele fez o que tinha que fazer, mas a palavra de Deus diz, né? Claro que você vai ler no versículo 49, que ele fala assim: eu estou fazendo as coisas do Pai, está fazendo as coisas de Deus. Eles não compreenderam bem essa palavra, no versículo 50. Aí diz: e desceu com eles para Nazaré. Você acha que ele... A Maria falou: filho, vamos para casa. Para casa, filho. Vamos. Mas lá no coração dela ela falou: eu sei o que ele está fazendo. Esse menino tem uma promessa para ele. Eu só vou ajudar. Tem um legado que eu tenho que deixar para ele. Maria estava preocupada. José também. José vai morrer antes de Maria. Mas eles deixam o legado. Aonde está o legado de José? A palavra de Deus não fala aí esses 18 anos de Jesus. Você não vai encontrar nada, graças a Deus. Eu não sei se os irmãos líderes concordam comigo. A graça de Deus você não pode dar. Você já pensou? Jesus não permitiu que esses escritos estivessem aí, porque ia ser tanta bobagem que eu ia falar. Mas uma coisa nos mostra: que José ensinou o ofício para Jesus. Jesus foi carpinteiro. Então ele, olha só, o legado que o pai estava, o pai adotivo. Tem que falar assim, tá, gente? Porque não tem relação nenhuma de José com Maria, não para Jesus. Tem com os outros irmãos. Mas o que esse homem faz? Ele deixa o legado. Eu vou te ensinar sobre madeira. Eu vou te ensinar aqui sobre carpinteiro. Então um dia Deus vai fazer uma obra contigo. Eu não sabia, né? Mas um dia aonde ele mais entregou sua vida e aonde ele deixou a nossa maldição foi lá na cruz. Ele entendia de maneira. Então a palavra de Deus mostra aqui que Jesus também ele foi submisso. Quando ele começa o seu ministério, ele começa o ministério ao Pai. Agora ele está fazendo um ministério, agora uma responsabilidade. E a gente pensa que Jesus não cuidou. E a gente vai mostrar qual foi o legado que os seus pais deixaram. Porque Jesus, quando estava lá na cruz, quando ele estava lá já para morrer, João estava pertinho de Maria. E Jesus disse assim: mulher, aí está teu filho. Fala: João, aí está sua mãe. É cuidado. É tipo assim, cuida dela. Ela é serva de Deus. Mas ela deixou um legado para alguém cuidar. Ele estava indo porque tinha uma missão. Mas olha o amor, olha o legado. Sabe o que está mostrando aqui? Jesus é Deus 100%. É homem 100%. Não usa os atributos de Deus. Da onipresença, da onisciência, da onipotência aqui na terra, sempre dependendo do Pai. Por isso ele sempre ora. Aí ele recebe. Ele ora. Aí ele recebe. Porque sobre ele está o Espírito Santo. A palavra de Deus desceu sobre ele o Espírito Santo. Ou não desceu? Desceu. Ou saiu? Ele não saiu não, irmão. Estava lá, a marca. Mas ele dependia do Pai. Olha o legado. Sabe o que ele ensina pra gente? Pastor, o que tem isso com o dia dos pais? Quando se deixa, os pais deixam o legado do filho, certamente é uma recompensa do filho e do pai. Ela cuidava dele. Agora ele disse: agora você vai ficar abandonada não vai ficar jogada não. José já foi embora. Agora você vai ficar desamparada. Uma mulher naquela época sem um marido, sem um filho perto, ela ficava em perigo. Ela podia trabalhar como hoje vocês trabalham. Então Jesus disse: ó, João, cuida dela. Então a gente aprende. E por último, eu quero deixar hoje vocês poderem almoçar com os vossos pais, aqueles que têm, né? Mas eu vou almoçar com meu pai hoje. Mas pastor, eu só não perdi o pai, hoje eu não perdi, mas meu pai está ali esperando. Meu Senhor Jesus. Ele sempre está comigo. Ele está com você também? Amém. Por último, eu só quero falar de Jó. Eu vou contar, só quero mostrar uma coisa do legado agora de pai. A palavra de Jó é muito interessante. E nesses minutos que eu gostaria de fechar a palavra, eu queria que você observasse só esse detalhe. Jó 1, versículo 5. Em Jó 1, versículo 5, diz: decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava.
Levantava-se da madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pegado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E aí eu vejo aqui a preocupação também desse homem de orar para os seus filhos, de colocar diante do Senhor. Ele tinha uma preocupação, porque eu sei que eles tivessem falhado, então eles santificavam, quer dizer, ele orava por eles. Você, como pai, é importante mais do que ficar dando bronca, mais do que usar, eu espero que isso não aconteça aqui, mas mais do que usar uma palavra pesada com o seu filho, você deve usar uma palavra de bênção, que da sua boca saia palavras que edifiquem. Coloque a mão sobre a cabeça do seu filho. Desde que você mostrar a mão assim para o seu filho, mostre a mão assim para ele. Coloque a mão sobre ele. De repente ele está alterado, de repente ele está num momento de agitação, de repente está no momento da transição dele de criança para adolescente. Alguma coisa pode estar preocupando já sobre essa fase. Mas sabe o que você deve fazer? Desde ele pequenininho, aqueles que têm criança pequena, coloque a mão sobre o seu filho e diga assim: Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, eu declaro sobre ele, Senhor, portas abertas. Eu declaro que ele será um filho obediente. Ele será uma bênção, ele terá bons amigos. Profetiza, ore, porque ele é criança. Se for mais adulto, Senhor, desvia ele do caminho mau. Não deixa ele, Senhor, ele ser contaminado por esse mundo. É isso que eu vejo Jó fazendo com seus filhos. Por acaso pode ele ter entristecido a Deus. E ele orava para os seus filhos de madrugada. Pais, nós precisamos, agora eu vou falar mais uma vez com os pais, nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós só estamos deixando, aqueles que estão com esposas, só estamos deixando as esposas orarem. Estamos colocando só essa carga para elas. Enquanto nós, como sacerdotes, nós que temos a paternidade, já que tem homem dentro de casa, que tomemos essa posição de homens de Deus. Aqueles que vão ter filhos, já pensem nisso. Já comece a orar para essa gestação que vai acontecer na sua esposa. Já começa a dizer: Senhor, a gestação vai ser uma bênção, essa criança vai ser uma bênção. Você, como pai, já profetiza. Aí isso é bobagem, não é bobagem não. Por causa de uma oração dessa, hoje nós temos a Isabela. Uma oração dessa, eu não esqueço. A minha esposa, eu levei minha esposa para Macapá, ela estava grávida, perdeu a primeira criança. O médico disse que ia demorar a ter outro filho pela maneira que ela perdeu. Um ano depois, já estava a Marise grávida, graças a Deus. 3 meses depois. É fértil. 3 meses depois. 3 meses depois, Marise já estava grávida. Eu também sou uma benção, né? Glória a Deus. Está forte o negócio. Aí 3 meses depois, Marise estava grávida. E aí estava vindo uma criança. Nós não sabíamos que criança, que ninguém sabe. Nos primeiros dias ela percebeu, estou grávida. Pedro, que bênção, glória a Deus. Mas ela fez uma oração. Nem a criança tinha como identificar se era menino ou menina. Mas ela fez a seguinte oração. Nesse momento, ela disse: Senhor, eu não sei que essa criança que eu estou gerando é menino ou menina. Mas eu quero colocar na tua presença. E peço que seja uma pessoa tua, certo, Deus. Mas quero orar, aí vem o detalhe. Quero orar pela futura pessoa que será a esposa dessa criança. Olha o que ela orou. Eu quero orar para aquela que tu vai separar. Gente, ela é assim da criança. Acho que devia estar desse tamanho. O Igor, aquele garoto desse tamanho. Isso eu quero orar para que tu prepare. Aí ela disse uma frase assim: eu não sei se ela já está viva. Aqui que ficou o detalhe para nós. Eu não sei se ela viva, não, desculpe, obrigado. Eu não sei se ela já está nascida, se ela já nasceu. Mas, Senhor, que ela seja separada para ti. Sabe para quem ela estava orando? Isabel já tinha nascido. Ela era 2 anos, né? 2 anos mais velho que o Igor. Ela já tinha nascido. A oração, fez efeito. É esse cuidado.
E eu fecho aqui porque eu quero terminar para os irmãos poderem compartilhar esse momento daqui a pouco com a família. Mas eu vejo aqui Jó, e fecho aqui, essa preocupação. E essa que deve ser a nossa preocupação. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar, mas vamos mostrar que somos pai, né? Não basta ser pai, tem que participar, né? Fiz uma propagandazinha agora aqui, né? Mas tem que participar mesmo, tem que se envolver, tem que cuidar. E é você que tem tomado esse peso, né? Essa responsabilidade maior. Parabéns para vocês, por essa paternidade. Mas, homens de Deus, que vocês possam orar pelos seus filhos, que vocês possam mudar o céu da tua casa, o céu da sua casa, sabendo que o Senhor é o Pai que merece toda a honra e todo o louvor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?